5 sinais de transtorno de ansiedade que você tem que ficar atento, né? Primeiro aspecto é que a ansiedade é muito comum, 10% da população brasileira tem, então é um dos problemas de saúde pública mais frequentes aqui no Brasil, né? Só que o que acontece, né? Normalmente, quando você pensa em transtorno de ansiedade, você pensa naquela pânico, né? Que seria basicamente o paciente ter uma taquicardia, sente uma dor no peito, fica incomodado, vai na emergência. Esse é o caso clássico que normalmente esse paciente ele vai várias vezes na emergência, o médico não sabe o diagnóstico que tem, fica investigando até que chega o veredito de ter transtorno de ansiedade. Esse é o caso relativamente clássico, né? Só que tem 5 sinais que às vezes a pessoa não percebe que tem a ver com transtorno de ansiedade e às vezes ela não procura ajuda, né? O primeiro sinal é transtorno do sono. Há uma relação muito grande entre ansiedade e distúrbio do sono. Então, todo paciente que tem insônia ou está em investigação ou começa a incomodar isso deve procurar uma ajuda para o médico justamente avaliar. Ele vai avaliar várias coisas, um deles vai ser transtorno de ansiedade. Então, insônia, dificuldade para dormir, ficar muito atento. Tanto que eu brinco com meus pacientes, a gente nunca sabe às vezes se é causa ou consequência. Não sabe se a pessoa está com insônia, por isso está com transtorno de ansiedade associado ou transtorno de ansiedade fez ela dar insônia. É como se só de você ter insônia aumentasse a incidência de transtorno de ansiedade também. Por isso que é importante você, tem distúrbio do sono, procurar o médico, né? Segundo aspecto, né? Normalmente o paciente com transtorno de ansiedade não é incomum ele sentir uma angústia, né? Muitas vezes esses incômodos eles pioram a qualidade de vida, faz o paciente não sair, faz o paciente evitar várias situações, ambientes sociais, tudo isso, e muitas vezes ele não identifica o que está acontecendo com ele. Então qualquer mudança comportamental, mudança nos seus hábitos de vida, devem ser procurado auxílio médico. Tanto transtorno de ansiedade pode dar isso, como transtorno depressivo. Então, fique muito atento a esses aspectos, né? Terceiro aspecto que também pouco paciente percebe, pode ser um sinal de transtorno de ansiedade, são transtornos alimentares. Tem pacientes que têm ganho de peso relacionado à ansiedade, né? A alimentação deixa de ser um momento que você tem prazer, de se sentir bem. Às vezes o paciente que tem transtorno de ansiedade, ele muda o hábito alimentar. Pode comer mais, pode comer menos, então tem que ficar atento também. Mudança de hábito alimentar pode estar muito associado ao transtorno de ansiedade. Quarto sinal e sintoma que pouco paciente percebe, mas é um sinal e sintoma de alerta para transtorno de ansiedade, né? É mudança no desenvolvimento ou na produtividade, tanto no trabalho como na escola. Às vezes o paciente tem um transtorno de ansiedade, ou ele é estudante, ou ele está na faculdade, ou ele está trabalhando, ele percebe uma queda do rendimento dele e não consegue entender por quê. E muitas vezes eu explico para o paciente que assim, a ansiedade, né, é uma doença, um transtorno de ansiedade, mas o estresse, o dia a dia da gente, né, de um modo geral, é o que nos empurra para frente, né? Então você passa por um problema, por um aperto, né, você consegue normalmente se habituar àquilo e ter um melhor rendimento ou melhorar um pouco. Só que cada um tem o seu limite, né? E às vezes, nesse aspecto, né, que hoje a gente até dá uma nomenclatura quando é no ambiente laboral, né, do burnout, né? Às vezes o paciente passa desse limite e aquilo começa a prejudicar ele. E normalmente o resultado, o paciente nota uma piora. Então às vezes é um paciente que diz que está estudando mais tempo e não está tendo resultados bons. Às vezes são pacientes que falam tão no trabalho, dando mais tempo, tentando se esforçando o máximo, mas o resultado não está vindo, né? E eu digo o seguinte, por que a gente chama de transtorno? Por que a gente chama de doença? Porque normalmente há um comprometimento social envolvido. Então às vezes o que difere uma doença de um ambiente normal que você está ali tentando produzir mais, está passando por certa dificuldade, é esse comprometimento social que acontece. Esse comprometimento social pode ser desde do afetivo, do lazer, que às vezes fica comprometido, como eu falei lá atrás como sinal, como no laboral também. Então você está estudando, não está tendo rendimento, você está trabalhando, não está tendo rendimento adequado, pode ser um sinal que você tem que ficar atento. Tanto ansiedade pode dar isso, como depressão pode dar isso também, né? O outro aspecto muito frequente é o paciente começar a ter alguns sintomas que a gente chama psicossomáticos. Como assim? O paciente começa a ter sintoma no corpo. Então, às vezes, pode dar alterações de pele. Às vezes, o paciente pode ter problemas gastrointestinais associados à ansiedade. O paciente pode ter problemas cardiovasculares. Às vezes, sintoma de taquicardia, palpitação. O paciente pode ter sintoma de dor de cabeça, tontura relacionada a transtorno de ansiedade. Vertigem, às vezes, pode acontecer também, né? Então, perceba que o fato de você estar com transtorno de ansiedade, os outros órgãos e sistemas do seu corpo podem dar sinais e sintomas. E a gente chama psicossomático, não é que o paciente não existe ou ele está inventando. Não, é que o corpo dá sinais de alerta que alguma coisa não está legal. Se acontece algum desses sinais com você, procure ajuda. Espero que tenha ajudado.